Olá, ponto de vista da medicina está começando e, como sempre, as notícias corretas e confiáveis da medicina. Agora está em voga a utilização de vitamina D, de cálcio para prevenção de osteoporose e fraturas, principalmente nas pessoas com mais idade. A propósito, saiu aqui, sempre citando aqui o New England, que é uma das revistas de maior impacto no mundo, de outubro de 2013, 23, quer dizer, mais ou menos um mês, em que um trabalho científico muito bem conduzido, como sempre é necessário em medicina, comprova que a utilização inadequada de vitamina D, no intuito de absorver o cálcio pelo intestino, ele aumenta apenas 6% a absorção. E cálcio em excesso no sangue pode ser perigoso. Apesar desse trabalho aqui ainda ser inconclusivo, mas admite-se que esse cálcio em excesso pode depositar nas artérias coronárias e com as consequências desse depósito. Outra coisa muito importante, parcialmente importante, é uma novidade que pelo menos nós aqui não sabíamos, que é a utilização de colchicina no tratamento de pericardite aguda. Na primeira vez que ela se instala. A colchicina é uma droga usada há mais ou menos 1800 anos no tratamento da gota, e ela age nesse tratamento porque supostamente teria uma ação anti-inflamatória, impedindo o depósito de cristais e a consequência desse depósito. Esse trabalho aqui, que foi randomizado, duplo cego, um trabalho científico, mostrou que a utilização de colchicina ela evita as recorrências das pericardites. Por que viu isso? Porque ela foi usada primeiro nas febres periódicas hereditárias, quer dizer, aquelas doenças da horda do Mediterrâneo, e se percebeu, quando havia comprometimento do coração, a utilização de pericardite em outras situações, ela teve esse efeito, sobre a pericardite, e daí surgiu esse trabalho aqui que foi publicado também no New England, recentemente aqui, muito recentemente. Mas hoje nós vamos conversar aqui, eu vou conversar aqui com os prezados colegas aqui ao meu lado, professor Daniel Cunha Ferreira, professor de nutrologia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e gerente do Hospital das Clínicas. E também ao meu lado, o professor Luiz Pertili Rezende, que é professor associado de Clínica Médica e superintendente do Hospital das Clínicas da UFTM também. Bom dia, Daniel. Bom dia, doutor Luiz. Bom dia, professor. Bom dia. Tem aqui algumas questões aqui. Nós falamos em Hospital das Clínicas, que geralmente são hospitais de referência, e no caso aqui, o Hospital das Clínicas é um hospital de referência na região, talvez até além da região, em relação ao trauma. Como é que, primeiro, Daniel, como é que nós atingimos esse ápice? Olha, eu diria que foram por necessidade das cidades, inicialmente da cidade de Uberaba, porque nós formamos ali dentro do complexo do Hospital das Clínicas um sistema de exames de corpo clínico muito qualificado para o atendimento, de treinamento de profissionais para o atendimento do trauma, até porque essa era uma necessidade da cidade e da região. Então nós acabamos virando referência por necessidade da cidade e aqui do Triângulo Sul. Professor Luiz, em relação ainda a isso, qual é a perspectiva? Já que ele é bom, como é que pode ser ainda melhor? Bom, na gestão que você está fazendo. O grupo
gestor do Hospital de Clínicas, juntamente com toda a universidade, prioriza o cuidado ao trauma e os processos de ensino, de capacitação de todas as pessoas envolvidas com o cuidado do trauma. É uma das condições que mais afeta a nossa população jovem, produtiva, né? Então temos que estar bem aptos para cuidar dessas pessoas. E nesse sentido, a proposta é construir um centro do trauma, um hospital junto com o Hospital de Clínicas, totalmente dedicado ao trauma, com a área de atendimento de emergência, com centro cirúrgico próprio, com CTI próprio, com enfermarias próprias e com área de capacitação para todos os profissionais da região do Triângulo Sul. Essas negociações estão em andamento, o projeto está sendo construído da melhor forma possível, com qualidade, atendendo às exigências da vigilância sanitária, e acredito que teremos boa notícia para a nossa população. Em relação ao ensino, que foi um ponto aí que você tocou, como é que será isso? O ensino, ele faz parte da nossa instituição. Aliás, nós somos um hospital de ensino, né? Uma das grandes missões nossas, além de prestar assistência de qualidade, é ter ensino de excelência, né? Não só para os alunos da faculdade, para os residentes da faculdade que trabalham e aprendem lá no Hospital de Clínicas, mas para toda a região. Então, estamos elaborando um projeto, tanto do ponto de vista de área física, quanto de equipamentos, para treinamento de simulação de trauma, né? Com aparelhagem moderna, que permita que as pessoas da nossa região prestem um atendimento inicial ao trauma em qualquer área do Triângulo Sul, que permita uma estabilização desse paciente até ele chegar ao Hospital de Clínicas. Os primeiros momentos do atendimento, seja numa cidade, seja numa rodovia, são muito importantes. Então, o hospital considera, e a faculdade, a universidade considera como prioritária uma meta de treinar e capacitar toda a equipe que presta atendimento ao trauma. Professor Daniel, quando eu perguntei em relação ao ensino, nós podemos fazer aqui um raciocínio, um corolário, que o atendimento por professor seria melhor do que o não professor, ou é igual? Olha, eu diria... Não queria te colocar numa situação... Eu entendo. Na verdade, o atendimento hoje, ele é muito baseado em protocolos, né? Então, por exemplo, um paciente com trauma crânioencefálico tem todo um checklist do que fazer, né? Então, a forma com que você estabiliza o paciente, os exames que irão ser feitos, qual que é a sequência. Então, desde o residente até o próprio interno, né, que está ali aprendendo a cuidar, até o professor farão o mesmo tipo de atendimento, né? Então, todos os médicos, eu diria, têm ou devem ter a condição de fazer o mesmo procedimento, porque isso é baseado em medicina, baseada em evidências. Aliás, esse é um assunto que nós vamos depois prolongar, mas aí eu queria perguntar para você, Luiz, em sendo ensino, o diferencial é muito grande em relação ao atendimento em hospitais particulares, em que o atendimento é feito por residentes ou por pessoas ainda que têm pouca experiência, quando aí que se exige a atuação médica. Sem dúvida, professor. E um outro dado muito importante é a capacidade que um hospital de ensino, como o Hospital de Clínicas da UFTM tem, de agregar uma equipe multiprofissional. Nós fizemos um primeiro mutirão do pé diabético no sábado passado, e conseguimos, nesse dia do mutirão, do atendimento, termos profissionais da endocrinologia, da ortopedia, da cardiologia, da nutrologia, vascular, enfermeiro, professor de educação física. Isso só se consegue dentro de uma instituição de ensino, né? E todos eles obedeceram um protocolo institucional, não individual, como o professor Daniel comentou, né? Procurando dar uma assistência global ao indivíduo, não só a um problema específico de saúde, né? Hoje nós temos que cuidar da pessoa como um todo, e a universidade e o Hospital de Clínicas propicia isso.
Aliás, isso é elogiável, porque a aceitação da medicina é perigosa. Por isso que a formação do médico, ele também precisa saber alguma coisa. Eu lembro de um fato aqui, do professor Hilton Rocha, um ilustre oftalmologista, presidente da Associação Médica Brasileira, viajando de avião e precisava de um médico, de uma pessoa que estava passando mal. E ele, como oftalmologista, ele não tinha condições, então ele ficou quieto. Daí então, que ele saiu do avião, ele começou a investir para que o médico fosse um generalista. Sem dúvida. Que ele aprendesse tudo. E isso acho que no trauma, né? Sim. No pronto-socorro. Exatamente. Não pode ter especialista ali só naquilo. Então, nesse caso aí, o pessoal pode ficar tranquilo que lá no Hospital das Clínicas, chegando com um problema de trauma grave, vai ter uma equipe lá. Só que não pode ter espera, né? Como é que vai? Como é que está o problema da... Em relação à espera, o hospital está superlotado. Nós temos uma taxa de ocupação no nosso pronto-socorro acima de 200%, ou seja, o dobro de pessoas internadas no pronto-socorro chegam ao pronto-socorro além da sua capacidade. Só que nós temos uma sala de emergência que todo paciente grave, trauma grave, que chegue num tipo de abordagem trazida pelo SAMU, né? O SAMU que está se tornando regional e não só municipal, esse paciente é altamente prioritário e tem atendimento instantâneo. Então os pacientes graves não aguardam para atendimento, né? Essa sala de emergência, ela foi criada, cada vez mais aperfeiçoada e tem uma equipe totalmente dedicada a ela. Daniel, e no caso de infarto do miocárdio ou de problemas cardiovasculares? Às vezes a área do Luiz, mas você como gerente, como é que funciona lá um indivíduo que chega a um infarto e que há necessidade de fazer um cateterismo ou outra atividade? Como é que está sendo isso? Olha, eu consideraria um dos grandes avanços que nós tivemos nos últimos 10, 15 anos. Mas nós tínhamos gargalo, então? Tínhamos gargalo. E do jeito que está estruturado hoje, o paciente recebe o melhor tratamento possível. Dependendo do tempo que ele, de início dos sintomas do infarto, dependendo do tempo, ele pode receber um tratamento trombolítico, quer dizer, os médicos injetam medicamentos que irão dissolver aquele coágulo que está sendo recém-formado. Dependendo do diagnóstico que as equipes fazem, eles poderão sofrer, inclusive, cirurgia, colocação de stent imediata. Então, são avanços muito grandes. Eu diria que nós, na área de infarto, de doença cardiovascular, o hospital está muito bem equipado e com as melhores equipes também médicas. O corpo clínico é muito qualificado, a aparelhagem que dispomos é muito adequada para o tratamento. Luiz, falou em trombolítico. Trombolítico é a injeção de um medicamento que dissolve o trombo. A propósito disso, há mais ou menos um ano, saiu também no New England que o indivíduo que toma aspirina para prevenir esse trombo pode ter um efeito contrário, às vezes depois dos 70 anos. O indivíduo que tem um acidente vascular hemorrágico, que está tomando aspirina, se abaixar muito a pressão dele, pode fazer um hematoma subdural. Nesse caso, a pergunta que eu faço: um indivíduo depois de 70, ele tem que diminuir o consumo de aspirina por causa desse possível efeito? Professor Hamid, depende da classificação de risco para a doença cardiovascular desse indivíduo. Os pacientes de médio e alto risco, os estudos evidenciam um benefício do ácido acetilsalicílico, do AS, da aspirina, superior aos efeitos indesejáveis do uso da aspirina. Esses pacientes são pacientes diabéticos, pacientes que já têm doença aterosclerótica ou em carótidas ou em coronárias demonstradas, são pacientes hipertensos, são pacientes tabagistas, ou seja, aqueles pacientes que têm fatores de risco que
vão levar a algum evento no coração, angina ou infarto, ou um evento cerebral, AVC, derrame, né, isquêmico ou hemorrágico. Para esses pacientes, a indicação do AES, da aspirina, ainda é precisa. Sei, mas ela seria contínua? Contínua. Quer dizer que não há necessidade de diminuir a dose por causa desse efeito de propiciar de aumentar a hemorragia? Não. E a dose preconizada, uma aspirina, uma AES 100 mg por dia. E nesse caso aí não deve se abaixar muito a pressão arterial? No tratamento da fase aguda do AVC, o nível pressórico não pode ser nem muito elevado, nem baixar para um valor abaixo da meta, né? E tem uma pressão arterial média estimada, tem a pressão sistólica por volta de 14/9. Vai depender muito se é um AVC hemorrágico, se é um AVC isquêmico e da condição do paciente como um todo. Mas um dado importante, quando o senhor fala do AVC, do derrame, como o professor Daniel comentou, nós temos toda a capacidade para atender o caso agudo do coração, né? Nós somos o terceiro centro de referência credenciados em Minas Gerais para alta complexidade em cardiologia, só Uberaba, Uberlândia e Belo Horizonte, né? E também estamos agora em vias de credenciamento, talvez até o final do mês a gente formalize isso, do tratamento agudo do AVC, do derrame. O AVC não hemorrágico, isquêmico, que é a sua grande maioria, ele, se for atendido até 3 horas, e o paciente precisa chegar no hospital de clínicas até 3 horas do início do quadro, ele é submetido ao uso de trombolítico, e boa parte desses pacientes não tem as consequências de um AVC isquêmico. Embora o credenciamento oficial para o hospital de clínicas ainda não esteja formalizado no papel, nós já temos mais de 40 pacientes da nossa cidade e região que já foram tratados e com resultados muito satisfatórios, né? Então, Daniel, qualidade da medicina está diretamente e exclusivamente ligadas apenas ao exercício da prática médica. Ou no caso do Hospital das Clínicas aqui da UFTM, depende de uma infraestrutura de excelência? E essa infraestrutura, ela está em andamento? Eu diria que depende da infraestrutura, depende da qualificação do corpo clínico, quer dizer, dos médicos, e depende de uma equipe multiprofissional, onde se destaca o trabalho de enfermeiros, de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, farmacêuticos, equipe, é um trabalho de equipe, porque se vê hoje que o trabalho é bastante complexo, o médico executa uma parte importantíssima, mas que isso tem que ser complementado pelas equipes. Além disso, há que se ter infraestrutura, né? Pois é, essa é que eu me refiro. A infraestrutura não humana. A infraestrutura física é fundamental para que os processos ocorram, né? Para que você tenha sequência num atendimento, para que a hora que alguém pedir um exame, esse exame esteja disponível, que seja acessível depois o resultado. Quer dizer, tem uma série de condições necessárias para que o trabalho seja feito. Eu diria que o hospital conta com toda a infraestrutura que requer, e a gente tem atualizado isso, mas é claro que as demandas vão surgindo, né? É um processo que não termina nunca, cada dia aparece uma novidade em termos de cuidado, de infraestrutura, e nós temos uma questão lá que é crônica no nosso hospital, que é uma engenharia, né? Um prédio construído para funcionar bem há 30 anos atrás e que hoje tem uma série de deficiências. Então a tarefa nossa, do Luiz em especial, é de prover, né, essa infraestrutura a mais adequada possível e de acordo com as regulamentações, com o padrão da Anvisa, tudo isso. Então eu diria assim que nós estamos muito avançados, mas ainda precisa de muito para termos a estrutura melhor possível. Tem um aspecto que eu queria abordar, mas vou deixar para depois do intervalo. Não há um desperdício enorme em exames complementares em detrimento de um exame clínico bem feito, que economizará até para a instituição?
Então, vamos a um rápido intervalo de 15 segundos e voltaremos em seguida. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Eu estou conversando aqui com o professor Luiz Pertili Rezende, que é superintendente do Hospital das Clínicas da UFTM, e com o professor Daniel Ferreira Cunha, professor de nutrologia e também gerente do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E eu fiz uma pergunta aqui, no primeiro bloco, em relação ao desperdício de dinheiro, e isso tem consequência para o Estado, em relação ao exagero de pedido de exames complementares. A propósito, o governo americano, que lá também isso acontece, encomendou uma pesquisa, e pesquisa lá, como em todo lugar do mundo, deve ser sério, mas lá um pouquinho mais. Chegou-se à seguinte conclusão: 70% dos casos de medicina se faz o diagnóstico com uma boa história em exame físico. Será que nós vamos chegar aqui algum dia? Bom, como é que está a perspectiva? Nós temos um entendimento que isso acontece realmente, não só dentro do Hospital de Clínicas, dentro da nossa universidade, mas por todo o Brasil afora, né? Tanto na rede pública como na rede privada que presta assistência à população. Então, conhecedores desse fato, o hospital e a universidade têm a missão muito nobre de reeducar todo o nosso corpo clínico, que constitui de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, num processo de valorização do atendimento, né? Nós concordamos com o senhor que boa parte dos diagnósticos, aliás, William Osler já dizia isso em 1800, né? Boa parte dos diagnósticos são feitos à beira do leito, não através de exames complementares. E nós temos de ter essa missão, nós professores, de passar isso para os nossos alunos, que daqui a alguns dias serão os profissionais que vão estar atendendo os pacientes, e daqui a mais alguns dias vão ser os professores dos cursos de medicina, né? Daniel, e a sua opinião? Nós temos visto umas sessões clínicas aqui. Sessão clínica, só que o pessoal entendeu o que quer, é uma reunião de médicos e acadêmicos para discutirmos casos um pouco mais difíceis, em que às vezes há divergências, e para atenuar essas divergências em relação aos exames, porque o exame às vezes deu, mas o quadro clínico não existe. Precisamos reverter isso, né, Daniel? Claro. Com a ajuda aqui do superintendente, que já prometeu aqui que está avançando nesse sentido. Eu diria que em certas circunstâncias há realmente um exagero, né? Fazer muito exame, muitas vezes dá uma falsa segurança para quem pediu o exame, de que ele pensou que ele excluiu um determinado diagnóstico. Eu sinto que há uma pressão grande do especialista por pedir todo o exame possível para garantir que aquela doença, mesmo muito rara, foi excluída, mas o fato é que a maior parte dos casos dá para se fazer diagnóstico e instituir tratamento com simples tomada de história clínica e exame físico, né? E eventualmente algum exame adicional para confirmar aquela hipótese, né? Aliás, mas não para basear o diagnóstico no exame complementar. Aliás, você falou um ponto importante aqui. O exame complementar, ele apenas confirma a suspeita clínica, que ela precisa existir antes. A propósito, sempre lembrar aqui do Miguel Couto, né? Um dos maiores clínicos do século passado. Como o diagnóstico aqui foi a palavra-chave, né? Todo mundo falou em diagnóstico. Ele falava o seguinte, que os médicos se diferenciam no diagnóstico e se igualam na terapêutica. Porque tratar o que se conhece é fácil. Agora, tratar o que não se conhece, estamos fadados ao erro. Tem outro aspecto aqui. Como é que está hoje, Luiz, a eficácia e a resolutividade
do atendimento hospitalar e ambulatorial. A perspectiva desse atendimento melhorará com essa nova gestão? Bom, é quase certeza que melhor, mas como é que seria a melhora? Nós estamos instalando no hospital agora, com auxílio do MEC, da EBSERV, com o Hospital de Porto Alegre, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, um sistema novo de informação, com tecnologia de informação, todo informatizado no ambulatório, no hospital. Esse sistema é uma ferramenta que vai propiciar uma qualidade melhor no agendamento, uma qualidade melhor nos nossos processos em relação ao atendimento dos pacientes, tanto a nível ambulatorial quanto a nível hospitalar. Hoje eu diria que essa resultabilidade é muito boa, né? Só que pela superlotação, às vezes ela é um pouco mais demorada, professor Hamid. O Hospital de Clínicas atende 20 mil pacientes por mês só no seu ambulatório Maria da Glória, 1.000 pacientes por dia. 20 mil? 20 mil por mês. São por volta de 220 mil pacientes por ano de atendimento. É quase uma população de Uberaba por ano no atendimento só no ambulatório, né? Tirando as entradas via hospital. Hoje nós temos por volta de 300 leitos. Esses leitos todos os dias estão ocupados por pacientes. Então eu acredito que como melhorar essa logística toda? Através de tecnologia de informação. E ao mesmo tempo trazendo todas as pessoas envolvidas para esse cuidado com o paciente, né? O professor Daniel está encabeçando um trabalho de organização do atendimento do hospital, tanto a nível hospitalar como a nível ambulatorial, através de unidades de cuidado da saúde, né? Propiciando um cuidado completo do paciente, por exemplo, na área cardiovascular. Então, só citando a área cardiovascular, a unidade de cuidado de saúde na área cardiovascular, ela engloba a cardiologia, a cirurgia cardíaca, onde se faz os cateterismos que é hemodinâmica, a UTI coronária, onde interna os pacientes que têm infarto, a cirurgia vascular, toda essa estrutura vai estar envolvida numa unidade que a meta é o cuidado do paciente como um todo. Então, eu acredito que esses processos, tanto de tecnologia de informação, que está sendo instalado desde segunda-feira, já com um bom trâmite a partir de segunda-feira, e uma nova organização na gestão do cuidado ao paciente, adquirindo os aspectos de equipe multiprofissional, de cuidado, não de um problema único, mas como nós tínhamos comentado, da pessoa como um todo, a evolução vai ser muito grande. Nesse aspecto, Daniel, me preocupa, e não apenas acho que eu, mas todos os profissionais, inclusive os leigos, como é que está o problema da infecção hospitalar? Porque é um problema de saúde pública no Brasil, né? E geralmente facilmente prevenido com a simples lavagem das mãos, né? É claro que isso lá não existe esse problema, porque é um hospital de referência de ensino. Mas nesses outros aspectos, excluindo, qual o futuro para chegar à infecção hospitalar? Não vou dizer em nível de 2%, como no Sírio-Libanês. Tem algum estudo aí, nesse contexto que eu falou? Olha, a infecção hospitalar, ela depende, óbvio, dos cuidados que as equipes têm com a higiene, com a lavagem periódica das mãos. Isso tudo é muito fundamental. Mas ela é também algo que o paciente grave traz, né? Um paciente, por exemplo, aquele politraumatizado que nós nos referimos, pela própria condição do trauma, ele fica imunodeprimido, as defesas imunes dele diminuem e ele se torna presa mais fácil de infecção. Isso é um fato. Nossa, né? Quer dizer, certo, então certo. A taxa de infecção, ela depende do tipo de paciente que você tem dentro do hospital. Eu diria que aqueles números do Sírio, por exemplo, são certamente porque os pacientes deles têm condições diferentes das nossas. Não, mas esse é um ponto só. Excluindo isso, eu acho que o cerne também está na esterilização, né?
na aparelhagem que faz a esterilização, no ar-condicionado, esses outros aspectos que a mão humana não está incluída, não está influenciando. Como é que está ocorrendo isso e qual é a perspectiva, por exemplo, do indivíduo entrar numa sala de cirurgia rígido, sem essas condições pré-existentes que o predispõem a ter infecção? Então essa parte externa aí, como é que está o projeto do hospital para isso, para ser excelência? Olha, na verdade o hospital ele cumpre todas as determinações da Anvisa. Então, ao cumprir, ele faz o que há de melhor possível na profilaxia, na prevenção de infecção. Agora, como a gente, recordando o que o Luiz falou, como a taxa de ocupação, por exemplo, no pronto-socorro de 200%, isso significa que tem muito mais gente ali, paciente, do que deveria ter. Né? É claro que aquele ambiente, né, é um ambiente não saudável e as pessoas que estão ali doentes certamente correm um risco adicional. Muitas vezes a gente fica num dilema, né? Porque nós temos um número de leitos fixo e chega um paciente gravíssimo lá fora. Talvez o certo, do ponto de vista estritamente técnico, era não admitir esse paciente. Mas nós temos que admitir, nós somos o único recurso, muitas vezes, disponível para atendimento. E é um dilema ético. É um dilema importante. Ético, né? Sim. E eu não sei se diria se religioso também. Sem dúvida. Né? Não seria humano. Realmente você não sei se pior é o cravo ou a ferradura. Nós temos uma figura chamada vaga zero, né? Nós não temos a vaga, mas chega um paciente com essa designação, vaga zero, e que nós temos que aceitá-lo. Esse zero fica à direita ou à esquerda? Não. É uma boa questão. A direita tem valor, a esquerda não vale nada. Pois é. A vaga zero significa que não há mais lugar para nenhum outro paciente. E mesmo assim, a gente tem que aceitar, porque somos o único recurso disponível naquele momento. Uma coisa interessante, professor Ramiro, nessa questão da infecção, né, Daniel? O professor Daniel também está trabalhando nisso, que é um programa, um projeto da segurança do paciente seguro, né? Nós já estamos trabalhando isso dentro do Hospital de Clínicas, mas agora isso passa a ser um programa de governo, é um programa institucional do Ministério da Saúde para todos os hospitais, principalmente os hospitais públicos, né? Esse programa visa um cuidado global do paciente, com um dos itens é uma diminuição muito importante da taxa de infecção hospitalar. Dentro desse programa, por exemplo, tem um projeto Sala Cirúrgica Segura. O que é a sala cirúrgica segura? É o paciente adentrar a sala cirúrgica com todas as condições de infraestrutura, de equipamento e de profissional de saúde já plenamente instalados e prontos para atendê-lo, né? Passa, por exemplo, por uma central de esterilização de material adequada. Nós inauguramos uma central nova há um ano de esterilização com todos os equipamentos, né? Então, nós temos como prioridade hoje no hospital, na área de assistência, a segurança do paciente. Eu até não sabia dessa inauguração dessa central. Eu acho que é uma boa notícia para a população, né? Até tranquilizadora, que no Hospital das Clínicas a chance de ter infecção hospitalar é muito pequena. Até precisava se propagar isso, né? Mas aí vai aumentar muita clientela também, né? A demanda lá, o professor Daniel comentou, né? Embora a gente esteja com todos os leitos ocupados, sempre conseguimos abraçar mais um paciente que tem necessidade. Para ambos, como é que está hoje a divulgação do que se faz de melhor para contrapor o que se anuncia negativamente o pior? Como é que está isso? Porque sempre nos jornais há reclamação, que foi isso, foi aquilo. Então, como é que se contrapõe isso?
Olha, eu diria que o que podemos fazer é o melhor, o nosso trabalho da melhor forma possível, é instituir esses protocolos, por exemplo, de segurança, que o paciente se sinta seguro ali, que ele receba o melhor tratamento. Essa é a nossa forma de agir como médicos, né? Guiados aí pela ética, pelos padrões de medicina baseada em evidência, e é isso que nós fazemos. Agora, realmente é necessário, eventualmente, a gente sair dos muros do hospital, né? E divulgar. O Luiz tem feito isso. Sim. Você tocou num ponto, Daniel. Precisa voltar à medicina hipocrática. A medicina hipocrática é um termo meio complicado de entender. É aquela em que tem como objeto principal o ser humano, é a humanização da medicina, é examinar o paciente bem, conversar bem com ele, fazer uma história, né, nesse sentido, e principalmente a atuação psicológica. Até na época do Egito de Tutancâmon, de Ramsés II, etc., já se dizia: a magia está para a medicina como a medicina está para a magia. Ou seja, o papel do médico, a presença dele já é um placebo. E a medicina hipocrática acabou nesse sentido. E essas tomadas de posições lá nesse sentido, eu acho que são elogiáveis, né? De humanização, que é uma das características dos grandes hospitais, né? Hospital do Câncer de Barreiros, etc. Sim. Bom, qualidade. Eu sei que não vai ser uma utopia, mas vai ser uma escada difícil de subir. Qualidade em dois aspectos aqui, até por fora aqui já fiquei sabendo, através do Daniel, que o diagnóstico complementar está sendo assim complementado no sentido humano e material também. Então nós podemos aqui oferecer à população então um diagnóstico complementar de qualidade. Com certeza. Eu diria que uma das metas, né, dessa administração é prover Uberaba e região de um centro de diagnósticos, que é o Hospital Escola, da mais alta qualidade. Nós temos condições para isso, condições de infraestrutura, temos condições de recurso humano, né? E a gente precisa de fazer essa plenitude da qualidade. Isso é possível e é uma das metas nossas, né? Mesmo porque os hospitais universitários não visam o lucro. Embora o lucro também não é pecado, faz parte da atual conjuntura do mundo, né? De todo mundo precisa ganhar dinheiro. Eu queria só complementar essa questão de hospital de qualidade, dizer que o nosso hospital também é um hospital onde se faz pesquisa clínica, né? Uma boa parte, talvez 70% da pesquisa que é feita aqui na UFTM tem o Hospital Escola como campo de base, né? Então os médicos fazem, os enfermeiros fazem, nutricionistas, farmacêuticos. Então muito da nossa pesquisa é feita ali. E isso é uma prioridade para nós, né? Há um preceito constitucional que diz que as universidades têm autonomia para fazer ensino, pesquisa e extensão de qualidade no seu interior da universidade. Eu diria que essa é a nossa obrigação também lá no Hospital das Clínicas. Eu deixei esse tópico de propósito para terminarmos o programa, mas antes de entrarmos nele, vamos a um rápido intervalo e voltaremos 15 segundos. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.
Estou conversando aqui com o professor Luiz Pertili Rezende, superintendente do Hospital das Clínicas e professor de Clínica Médica. E também com o professor Daniel, professor titular de Nutrologia e gerente, agora nessa nova gestão, do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Nós terminamos o primeiro bloco, o segundo bloco, deixando aqui para o fim uma das coisas mais importantes da medicina, que é a pesquisa contínua, através da qual a medicina de Hipócrates evolui. Ô Luiz, como é que está aqui? Será que aqui na nossa escola a medicina baseada em evidências será uma utopia no serviço público? É possível o serviço público? Eu não digo universitário não, mas em geral. Mas no caso específico, a universidade aqui, como é que está na nova gestão? Qual é o papel da pesquisa? Professor Hamid, só não é possível como isso é a realidade. Nós temos que trabalhar hoje em todos os nossos processos institucionais, nossos protocolos, em pesquisa baseada em evidência, né? O Hospital de Clínicas hoje tem um gerente ligado à pesquisa, ligado ao ensino, que juntamente com o gerente de saúde, que é o professor Daniel, gerente de pesquisa, o professor Alan Moraes, vão construir todos esses protocolos baseados em evidência, né? Além disso, há um ano, o Hospital de Clínicas criou o seu núcleo de ensaios clínicos. Esse núcleo de ensaio clínico permite que o hospital e a universidade faça parte de protocolos de pesquisas internacionais. Então nós já temos 5 protocolos internacionais na área de cardiologia, endocrinologia e agora oncologia, né, que o Hospital de Clínicas está participando. Qual a vantagem de participar de um estudo internacional? As equipes de fora vêm vistoriar o hospital para saber se ele tem condição de entrar nessas pesquisas clínicas. Nossos prontuários, as nossas salas, os nossos equipamentos, todos esses processos e instrumentos têm que estar bem corretos. Então a pesquisa, ela traz condição de termos uma boa assistência, porque os processos têm que estar totalmente bem formalizados, bem construídos, bem integrados, né? Então, um hospital sem pesquisa tem muita dificuldade em atingir excelência na assistência e excelência no ensino. A pesquisa tem de fluir junto com cada ato dentro do hospital, e essa é a nossa meta. E isso, Daniel, até me preocupa o preenchimento do prontuário. Nós estamos falando às vezes de coisa doméstica aqui, coisa doméstica, quer dizer, problemas internos. E a tecnologia da informação, que o Luiz falou, será a interrogação, ela vai ajudar em melhorar o prontuário, torná-lo assim factível de confiar naqueles dados para chegar a essa pesquisa que o Luiz falou? Eu tenho certeza disso. A tecnologia de informação, ao organizar dados, né, dado que está aí num prontuário físico de papel, você teria dificuldade em acessar. Num prontuário eletrônico, você obtém o dado num piscar de olhos. Até, só fazendo um parênteses, até para entender a letra. Até para entender a letra. Né? A sequência, a linha de tempo do atendimento do paciente, né? Então vai facilitar muito. Os bancos de dados gerados a partir desse processo de trabalho, eles serão acessáveis por qualquer pesquisador, por um aluno que queira fazer uma pesquisa. Então, assim, haverá uma transformação para melhor em termos de pesquisa. Eu não tenho dúvida disso. Nós estamos indo para o fim aqui do programa. Até não é pergunta não, até complementando, se nós temos os melhores profissionais da cidade, não em detrimento de outros, até porque é um lugar de ensino, isso faz com que nós possamos também ter a melhor medicina. Eu acho que é o corolário desse raciocínio, né?
a melhor medicina, ela só existe quando existirem os melhores médicos. E a nossa missão é essa, de formar esses médicos. Mas antes disso, vamos voltar à pesquisa, evidência. Até quem descobriu esse método científico foi o Descartes, né? Ele dizia que eu só posso acreditar naquilo que salta aos meus olhos e que não tem a menor oportunidade de duvidar. Será que isso é levado a sério? Não vou falar que não, porque existem muitos trabalhos, esses que a gente vê na internet. Saiu agora uma pesquisa na internet dizendo que precisava alcalinizar todos os tecidos corporais e que isso evitaria o câncer. Sempre a internet está propagando alguma coisa, um cientista, aspas, falou isso, né? E está na sua área, as megadoses de vitaminas. Só para lembrar aqui que o maior tomador de vitaminas que propagou isso foi o Linus Pauling, que é um químico. Ele tomava 3 gramas de vitaminas por dia e acabou morrendo de câncer. A proposta dele é que isso impedia o desenvolvimento do câncer. Qual é a sua opinião? Eu sei que, mas vamos transformar para o público. Ok. Olha, não se trata de uma questão de crença, né? O médico, para tomar uma decisão, óbvio que ele vai usar as experiências que ele teve, o estudo que ele fez, né? As vivências. Mas há também esse componente, né? Qual que é a evidência? Eventualmente uma pessoa tomou 3 gramas de vitamina C e sarou da gripe, mas a gente sabe que a gripe é autolimitada, né? Então fica difícil atribuir, né, à vitamina C tomada em excesso uma eventual cura. E um trabalho clínico de qualidade, ele envolve o uso de placebo. O que é o placebo? É você dar para um grupo de pessoas a vitamina C real e para um outro grupo algo que pareça com a vitamina C, mas que não tem efeito de vitamina C. Ao final de um período relativamente longo, milhares de pessoas envolvidas nesse tipo de estudo, um grupo tomando vitamina C, outro não, faz-se uma análise independente do ponto de vista estatístico e chega-se à conclusão. Qual que é a conclusão até hoje? Não há efeito de megadose de vitamina C nos resfriados, né, nas gripes. Então, se eu for tomar uma decisão de prescrição, eu vou esclarecer meu paciente que tanto faz ele tomar vitamina C como não tomar, com o risco eventual de que megadose de vitamina C pode estar relacionado com aumento de cálculo renal. Então essas coisas cabe ao médico esclarecer o paciente também, e também ao público, né? Não, até o Conselho Federal de Medicina proibiu esse tipo de megadoses, né, para combater radicais livres. Agora eu vou terminar aqui com o Luiz aqui. Vou tratar o Luiz, que foi... Sem dúvida. Meu Luiz, quais são os placebos da cardiologia? O ginkgo biloba eu sei que é um que durante muito tempo foi usado aí, né? Quais são os outros placebos da cardiologia? Até para o pessoal aqui não tomar, né, Luiz? Ou não tem placebo em cardiologia? Tem placebo. A cardiologia, ela tem se pautado muito em grandes ensaios clínicos, né, com estudos randomizados, onde cada droga é avaliada desde a antiga digoxina, né, o AS, as estatinas, os antipertensivos. Então, boa parte da prática clínica cardiológica hoje é feita baseado nesses grandes estudos e esses protocolos, né. Mas existem, das grandes coisas usadas é a berinjela, né? A berinjela, mas a berinjela com placebo? Não com placebo. Qual é o componente dela? A berinjela, ela tem uma ação de baixar o nível de colesterol, né? E nós sabemos que ela, por ter fibras, ela diminui um pouquinho a absorção de colesterol a nível intestinal, mas os efeitos
a longo prazo não são tão evidentes. Outra questão é o ômega 3, né? E a quantidade de ômega 3 que tem em alguns alimentos que já foram preconizados, até uma marca de leite já preconizou o uso de ômega 3 como prevenção de doença cardiovascular, a gente sabe que isso também não está bem definido e precisaria, por exemplo, 12 caixinhas de leite que continham o tal do ácido ômega 3 para ter algum efeito, principalmente a nível de triglicéridos e assim por diante. Então, são coisas que os estudos clínicos, e aí a importância do Hospital de Clínicas está agora nessa cascata de grandes estudos clínicos a nível internacional, vão demonstrando realmente se tem eficácia ou não, né? Com análise com outros placebos, comparando medicações. Então, eu acredito que nós estamos caminhando a passos largos de termos evidências para todos esses itens, sem dúvida. Sempre repito aqui o Afrânio Peixoto. A medicina é a ciência das verdades transitórias. Quer dizer, hoje é placebo, amanhã não. Sem dúvida. Ou o contrário. O inverso. Se fosse verdade tudo que se apregou pelo povo, os povos do Mediterrâneo não teriam infarto, porque dizem que o alho, né, seria um protetor. Até tem gente que ingere às vezes até meia grama de alho por dia. E, no entanto, são os povos do Mediterrâneo os que mais pagam pelo infarto do miocárdio, né? Doença coronária é uma característica dos povos nossos lá do Mediterrâneo e também da Espanha, Espanha principalmente, que faz parte do Mediterrâneo também. Então, muito obrigado aqui pela presença. Muito obrigado. Agradecemos. Esperamos que repitamos essa agradável conversa científica, né, que é o propósito desse programa, Saúde Pública. Até a próxima quinta-feira. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.